Vamos lá? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de resolução de questões, né, para a OAB. Especificamente nesse primeiro, digamos, módulo, a gente está tratando sobre o controle de constitucionalidade e hoje a gente vai, pessoal, inaugurar aí um estudo sobre o controle abstrato, né, sobre a jurisdição constitucional exercida pelo Supremo. Eu vou fazer a projeção aqui para vocês, tá? Das nossas questões de hoje, para a gente poder iniciar esse bate-papo. Então, não esquece aí de fazer, né, de curtir, de compartilhar. Se você eventualmente conhece alguém que esteja estudando para o exame de ordem e queira revisar a partir de questões aqui o controle de constitucionalidade, eu acho que esse projeto, né, e esses vídeos aqui podem ajudá-lo de alguma forma, tá? Então, você já consegue visualizar aí na telinha. A gente vai começar a tratar hoje sobre controle abstrato de constitucionalidade. Então, nossa oitava questão, né, já está aí na tela para vocês. Foi retirada lá do 7º exame de ordem de 2012. Então, acompanha comigo a leitura. Então, olha só o que diz a questão. De acordo com o entendimento consolidado do STF e da doutrina, qual dentre os órgãos e entidades listados abaixo não precisa demonstrar pertinência temática como condição para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade? Pessoal, antes da gente fazer a leitura das nossas alternativas, a gente precisa só relembrar alguns elementos importantes aqui sobre o controle de constitucionalidade. Então, é por isso que eu vou mostrar alguns slides aqui, dois especificamente, bem rápidos, bem breves, só com dispositivos aí para a gente poder observar, tá? Aquela questão, ela estava pedindo ali quem são os legitimados, né? Quem pode ou não provocar a atuação do Supremo. Antes, a gente só precisa relembrar, lá no primeiro vídeo, né, dessa série aqui de controle de constitucionalidade, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, dá uma olhadinha lá, né, no vídeo sobre controle, parte 1, eu trato a diferença do que seria um controle difuso para o que seria um controle concentrado, tá? Esse controle exercido aqui pela DIN, pela DC, pela DPF, pela DIN por omissão, né, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, é um controle que nós chamamos de controle abstrato de constitucionalidade. Por quê? Porque quando um legitimado ele leva esse tipo de demanda para o Supremo vai analisar em abstrato a compatibilidade da lei ou do ato normativo com a Constituição. Veja que o Supremo não vai dizer, olha, quem tem razão é o autor, quem tem razão é o réu, ele vai receber aqui um valor X a título de indenização, ele vai ser obrigado a cumprir o objeto daquele contrato. Não, não existe uma lide que é submetida ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Não existe um conflito de interesses aqui qualificado por uma pretensão resistida que é submetida à apreciação do Supremo. O que o Supremo recebe, né, de demanda a partir da ADC, da ADPF, é uma análise se aquela lei ou se aquele ato normativo é ou não compatível com a Constituição. Por isso que nós chamamos de controle abstrato. Ele é controle concentrado também, porque diferentemente do difuso, em que qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle concentrado é de competência de um único órgão, né? A Constituição atribui a um único órgão a competência para fazer esse tipo de controle. Então, há países que adotam o chamado Tribunal Constitucional, né, que só exerce esse tipo de competência julgando questões que envolvem a análise da compatibilidade de leis ou de atos normativos com a Constituição, e existem os modelos de Supremas Cortes, como é aqui no Brasil, né? O Supremo tem essa competência de realizar o controle de constitucionalidade, mas é um órgão também de cúpula do Poder Judiciário, julga demandas originárias, né? Um órgão competente ali para julgar quem tem prerrogativa de foro, né? Então a gente já conhece muito bem essas amplas competências que o Supremo Tribunal Federal possui. Então, basicamente, né, e a gente diz também que é pela via principal, porque perceba, lá no controle difuso, quando o juiz está julgando um caso concreto, incidentalmente pode aparecer a análise da compatibilidade, né, da lei com a Constituição e se aquela lei deve ou não ser aplicada naquele caso concreto. Mas veja, é um caso concreto que é o objeto principal do autor, tá? Não é aqui algo incidental, né? Nesse controle abstrato aqui de constitucionalidade, não é algo incidental a análise da compatibilidade da lei ou do ato normativo, é o principal. O legitimado, quando propõe a demanda no Supremo, ele está dizendo, Supremo, essa lei é incompatível com a Constituição, Supremo, essa lei viola a Constituição. Por isso que a gente chama também de via, né, principal. Então, é controle abstrato, controle concentrado, né, controle aqui também pela via principal. Tá? A gente rememora isso que é bem importante. Então, veja aí o que diz o artigo 102, o caput da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né? Inciso 1, aí é competência originária do STF, isto é, aquelas demandas que começam lá na Corte. Compete ao Supremo, então, julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual,
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aqui a gente já tem uma diferença importante, não é? O objeto da ADI ou da ADIM, ou da ação direta de inconstitucionalidade, como você queira chamar, é tanto uma lei federal quanto uma lei estadual. Enquanto que o objeto da ADC é algo mais restrito, é só uma lei federal, tá? A gente já tem uma grande diferença aqui, embora os legitimados sejam os mesmos, né? Embora basicamente você tenha muitos elementos aqui de similitude entre as duas ações, o objeto delas é diferente, né? Eu posso impugnar uma lei através de ADIM, seja ela lei federal ou lei estadual, mas na ADC eu só posso buscar a declaração da constitucionalidade daquela lei apenas se for uma lei federal, tá? Parágrafo 1º, a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Algumas informações importantes aqui sobre esse parágrafo 1º. O na forma da lei aí, que a Constituição está se referindo, é a Lei 9882, né? Na verdade, a Constituição determinou que uma lei fosse criada para regulamentar a DPF, e essa lei foi criada em 99, a Lei 9882, é quem vai regulamentar o processo aqui de julgamento da DPF, tá? E existe também uma outra lei, foi criada um pouquinho antes, a Lei 9868, também de 99, que regulamenta o processo de julgamento da ADIM, da ADC e da ADIM por omissão. Veja, algumas questões aqui que são bem importantes. Se eu falei agora há pouco que o objeto da ADIM é uma lei federal, uma lei estadual, e o objeto da ADC é apenas uma lei federal, outro elemento importante é essas leis, para serem impugnadas, né, ou para serem levadas à apreciação do STF, precisam ser leis criadas após a Constituição Federal de 88 e ainda em vigor. Isso é muito importante porque a gente acaba incorporando uma outra lição que é sobre a DPF. A DPF é como se fosse uma ação que ocupa um espaço que não é, ocupado pela ADIM ou pela ADC. Porque na DPF você pode impugnar uma lei, um ato normativo que viola um preceito fundamental, né? Seja ela uma lei federal, uma lei estadual, uma lei municipal, até mesmo normas anteriores à Constituição de 88, exatamente para que haja aquele juízo de compatibilidade, né? Do fenômeno da recepção ou não de uma lei anterior com a Constituição. Então a DPF se presta a isso. É óbvio que a Lei 9882, inclusive, consagra o princípio da subsidiariedade, isto é, eu só posso impugnar através de ADPF se eu não tiver um outro meio no controle de constitucionalidade para impugnar aquela legislação. É por isso que a ADPF ela se presta a fazer exatamente esse juízo de análise, por exemplo, da compatibilidade de uma lei anterior em face da nova Constituição. Porque leis pretéritas de leis anteriores à Constituição de 88 não podem ser questionadas através de ADIM e de ADC. A jurisprudência, inclusive, admite que uma DPF seja proposta em face de uma lei que já foi revogada, mas para analisar os efeitos concretos daquela legislação enquanto vigente, né? Para você ver o quanto de repercussão houve daquela legislação em casos concretos, se violou ali o preceito fundamental. Mas isso é um objeto para um aprofundamento em questões posteriores. Tá? E por último, esse parágrafo 3º, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Isso aqui é a atuação do AGU nas ações aí em sede de controle abstrato. Mais para frente a gente destrincha melhor isso. E talvez o dispositivo principal para a gente agora, pessoal, é esse artigo 103 aí da Constituição, que está na tela de vocês, que é um dispositivo que trata sobre, né, os legitimados para a propositura de uma ADIM e de uma ADC também, né? Só um detalhe importante, esses legitimados aqui para a ADIM e para a ADC são os mesmos legitimados para a DPF e também para a ADIM por omissão. Só uma curiosidade, antes de 88, né, só o PGR poderia levar ações em sede de controle abstrato ao Supremo Tribunal Federal, né, a representação aí por inconstitucionalidade. A partir de 88 houve essa ampliação aí, né, esse rol gigante aí de legitimados. Isso tem levado, inclusive, à ocorrência de um fenômeno que o ministro Barroso, em seus livros, né, inclusive, na verdade, isso deu origem a um livro dele, que é a famosa judicialização da vida. Você tem uma pluralidade aí de legitimados que podem levar todo tipo de demanda ao STF, tá? Mas veja bem o que diz o artigo 103. Podem propor a ADIM e a ADC os seguintes legitimados: Presidente da República, Câmara do Senado, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia e da Câmara Distrital, governador do Estado, do DF, né, Procurador-Geral da República, a Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, leia-se aqui, um deputado ou um senador já está preenchida essa legitimidade, não precisa ter os dois, né, representantes nas duas casas do Congresso, basta um deputado ou um senador, e pouco importa se antes do julgamento da demanda, né, o
partido vai perder representação no Congresso. É muito comum cair esse tipo de questão, já caiu tanto na primeira quanto na segunda fase. E aí, inciso 9, confederação sindical, entidade em âmbito nacional. Veja, entidade de classe em âmbito nacional. O que é importante a gente aí perceber? O Supremo percebendo essa quantidade, né, enorme de judicialização, ou seja, a quantidade de assuntos e de demandas que eram propostas na Corte, a partir desse rol de legitimados, a Corte fez um filtro, começou a apresentar o que se convencionou chamar de jurisprudência defensiva. O Supremo fez uma diferença, dizendo que nesse rol aí existiam os chamados de legitimados universais e os chamados de legitimados especiais. Quem são os legitimados universais? Aqueles que podem impugnar qualquer tipo de lei, né, qualquer tipo de ato normativo, desde que podendo ser impugnado através daquela ação, ou podendo ser provocada a atuação da Corte através daquela ação, e existem os chamados de legitimados especiais, que precisam demonstrar pertinência temática, ou seja, o grau de ligação que o indivíduo tem com aquela matéria que está sendo impugnada. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Para um governador de estado, por exemplo, o Supremo diz, olha, você é governador de estado, se quiser propor uma adinha aqui na Corte, você tem que mostrar qual é o vínculo que você tem com essa legislação, qual é eventualmente a capacidade que essa lei de um outro estado, né, ou uma lei federal teria de influenciar no estado que você é governador, por exemplo. Qual é a relação que teria uma lei aprovada no Pará, né, aqui no estado de Pernambuco? Então, teria que forçar muito a interpretação. Então, para evitar, né, esse tipo de proliferação aí de demandas, ou impedir o que já era bastante latente na Corte, o Supremo apresentou essa divisão. Então, há uma parte que são legitimados universais, que podem impugnar qualquer matéria, e os legitimados especiais precisam demonstrar a chamada pertinência temática, tá? Só para facilitar, eu deixei de vermelho aí para vocês, o que vocês estão vendo são os chamados de legitimados especiais. Então, digamos, uma questão lógica aqui, tá? Aqueles que atuam no âmbito estadual são legitimados especiais, no caso, o governador ou a Assembleia Legislativa / Câmara Distrital, e aqueles que representam algum tipo de classe, né? A representação de uma classe específica de trabalhadores, etc., que é o caso do inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe em âmbito nacional. Ou seja, atuou no âmbito estadual ou atuou representando alguma classe, é legitimado aqui especial, tá bom, pessoal? Então, preste atenção, esse bizu simples aqui, se você não conseguir mentalizar todo o artigo 103, tenta aprender quem são os legitimados especiais, que eu acho que fica mais fácil para você interpretar a questão relacionada aí aos legitimados universais, perfeito? Então, a questão acaba sendo bem simples, porque ela está perguntando quem não precisa demonstrar a pertinência temática, tá? Então, se você não parou, pode parar o vídeo aí para tentar responder a questão a partir da explicação que a gente deu. Então, veja, quem é que não precisa demonstrar pertinência temática nessa questão aí? A mesa da Assembleia Legislativa precisa, a entidade de classe em âmbito nacional precisa e a confederação sindical também precisa. Apenas desse rol aí de alternativas, a letra B, que é o Conselho Federal da OAB, não precisa demonstrar pertinência temática, perfeito? Então, a resposta dessa questão é a letra B. Então, vamos avançar aqui. Nona questão. O governador de um estado, membro da federação, pretende se insurgir contra a lei de seu estado, editada em 84, que vincula a remuneração de servidores públicos estaduais ao salário mínimo. Os fundamentos de índole material a serem invocados são a ofensa ao princípio federativo e a vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A ação constitucional a ser ajuizada pelo governador do estado perante o Supremo Tribunal Federal, cuja decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do poder público, é a... Veja, a questão importante, bem interessante, né? Você de cara já está vendo que é um governador que está impugnando uma lei do seu estado, né? Então ele precisaria ali, em tese, demonstrar a pertinência, ele precisaria demonstrar a pertinência temática, o que ficaria muito fácil, já que é uma lei do seu próprio estado. Então ele poderia demonstrar ali tranquilamente essa vinculação com a norma impugnada. Só que veja, na última parte aí da questão, ela apresenta para a gente uma informação importante que já dá para a gente eliminar algumas alternativas, não é? Então, ela diz assim, o governador vai propor uma ação que teria eficácia vinculante, né, e atingiria a todos, eficácia contra todos e efeito vinculante. Veja, mandado de injunção não, né, porque o mandado de injunção pode ser impetrado individualmente ou de forma coletiva, mas se for uma impetração coletiva, né, você vai ter ali os legitimados específicos e os efeitos também podem ser discutidos de uma outra forma. Mas aí a questão está falando de mandado de injunção, leia-se então mandado de injunção individual.
E o mandado de segurança coletivo também, embora seja coletivo, é coletivo para representar uma classe específica de trabalhadores, de servidores públicos ou algo nesse sentido, tá? Então, tecnicamente, nem o mandado de injunção, nem o mandado de segurança coletivo teriam essa eficácia contra todos e efeito vinculante, o que nos sobraria apenas a ADIM e a ADPF. E aí é onde mora o pulo do gato. Eu falei para vocês agora há pouco que a ADIM e a ADC são propostas, né, em relação a leis, no caso a ADIM, Lei Federal, Lei Estadual, e a ADC, Lei Federal, ainda em vigor e que tenham sido produzidas após a Constituição Federal de 88. Ou seja, o parâmetro aqui de validade das leis que são impugnadas através de ADIM e ADC é a própria Constituição Federal de 88. Se for uma lei anterior, aí o juízo é de compatibilidade material e um instrumento que preenche esse espaço, né, que a ADIM e a ADC não preenchem, é exatamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Perfeito? Então, essas são, pessoal, as orientações e as informações que eu precisava passar para vocês nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Apareçam no próximo vídeo. Vamos dar continuidade aqui aos estudos, né, em relação ao controle de constitucionalidade, nessa parte específica aqui do nosso curso. Nós estamos tratando sobre controle abstrato, né, a DIN, a DC e a DPF. Muito obrigado. Não esquece de curtir e compartilhar. Passe esse vídeo para, eventualmente, algum amigo que esteja estudando a disciplina e te vejo no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, até lá.